iniciando mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 9 e o tema de hoje é Igreja, ou a Igreja, Cristo presente no mundo. O texto bíblico é Efésios capítulo 4, versículo 16. E eu peço a vocês que me acompanhem no texto bíblico, que diz assim: Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos vive por meio de todos. E cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádiva ao povo. Notem que diz, ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produz, amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. E ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda os demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nós estamos diante de um texto que tem muita informação. Mas o que nós vamos pegar, bem simples e superficial dele, é a formação da igreja. Por exemplo, nós estamos acostumados a ver em Coríntios falando sobre o corpo como a igreja. Nós vemos que Deus não só dispôs a igreja como corpo, como Cristo, como cabeça, e deu meios para que ela venha a ser edificada. Levantou pessoas para edificar a igreja, para ensinar, para dar aula, para falar, para anunciar, para exortar, para transformar a vida de pessoas. É que existe chamado dentro da igreja. Porém, assim como existem pessoas que são chamadas para auxiliarem as outras, eu não estou falando de cargo, não estou falando simplesmente disso. Estou falando de pessoas que foram chamadas para poder fazerem de fato diferença. E é incrível, e é muito bom dizer, que ser a igreja é algo maravilhoso. Ser a igreja não é ir à igreja, porque nós somos a igreja quando estamos reunidos e vamos aprender isso. Nós vamos ver que, assim como o corpo, a minha mão ela não consegue viver desvinculada do meu braço. Nós vamos ver que a minha cabeça ela depende do pescoço para sustentar. E nós vamos ver inúmeras coisas que é semelhante à igreja. Um irmão depende do outro, um não está livre de deixar de viver com as outras pessoas para ser edificado. Nós aprendemos de forma mútua, somos edificados de forma mútua. Então ser a igreja é mais do que simplesmente entrar num templo, ou numa casa, ou num prédio, ou num edifício, como queiram chamar. Cantar hinos bonitos, tocar bem, orar bonito, falar bonito. Ser igreja vai muito além disso. Quando a igreja ela se distancia da sua prática de vida em Cristo, quando a igreja ela deixa de seguir o cabeça que é Cristo Jesus, quando ela deixa de viver o exemplo da palavra,
ela acaba sendo simplesmente mais um clube com karaokê e discurso motivacional. E nós vamos ver mais à frente coisas relativas à igreja. Vamos lá. Na introdução diz assim: a Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra. Nenhuma outra foi tão perseguida como ela. Várias vezes anunciaram a sua falência e morte. E exatamente, muitas das vezes as pessoas falam que a igreja vai acabar. E que isso é só uma época, uma fase. A igreja vai desaparecer da face da terra. Até vai, mas não vai ser agora, não vai ser nesse exato momento. Peraí. Pode até ser nesse exato momento, mas não do jeito que o povo pensa. O maior alarido veio dos teólogos da morte, nos anos 60 e 70. Em nosso tempo, ela é duramente atacada por teólogos e pensadores cristãos. Note, entre aspas, porque teólogo que é teólogo, ele não busca desfazer a igreja. Cristão que é cristão, ele não busca desfazer a igreja, até porque ele entende o que é a igreja. Que chama de alienada e irrelevante. Muitas das vezes as pessoas acham que os cristãos são de fato alienados e irrelevantes. Infelizmente, devido a muitas didáticas e muitos ensinamentos falsos no meio de muitas denominações cristã, protestante, dentre outras, nós podemos ver de fato ensinamentos irrelevantes e pessoas vivendo de forma irrelevante para a sociedade. Mas a igreja não foi chamada para ser irrelevante. Ela foi chamada à relevância. Tais teólogos e pensadores são alienados e não veem a pujança da igreja. E são irrelevantes, pois o que eles dizem estará no lixo bem mais cedo do que pensam. Ou seja, o que ele está falando? Que esses teólogos falsos serão lançados fora. Uma hora, tudo que ele falou, e falou contra a igreja, melhor dizendo, eles não veem, eles são alienados, eles não veem lógica, não veem utilidade na igreja atualmente. E eles mesmos se tornam irrelevantes, porque a igreja é uma formação dada na palavra, é teólogo que estuda a palavra de Deus e não consegue ver a igreja formada por Cristo. Ele não conhece teologia. Vamos adiante. A igreja tem um estranho hábito de sepultar seus coveiros. Eles são, ou melhor, eles se vão e ela fica. Como se seus críticos amargos, inclusive os de dentro da igreja, e ela continua. Ou seja, todos esses que falam contra a igreja, eles, se estiverem vivos, eles se tornam frustrados o suficiente para perceber que a igreja permaneceu quando nem eles mesmos puderam permanecer. Mas nós sabemos que agora essa crítica não vem somente dos de fora. Vem dos muitos que se dizem cristãos, que se dizem ser parte do povo de Deus. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, em Efésios capítulo 5, versículo 25. E aí está um grande motivo para a igreja não acabar. Se Deus é poderoso o suficiente para salvar, se Deus é poderoso o suficiente para criar um universo, o Filho de Deus, sendo tão Deus quanto o seu Pai, deu sua vida pela igreja. E esse a sustenta e permanece sustentando, assim como sustenta todas as coisas no universo. A sua palavra sustenta tudo. Isto a torna única. Não importa que o mundo a odeie. Alguns crentes maltratem, ou a maltratem, melhor dizendo. Cristo morreu por ela. Paulo também amava a igreja e se doou a ela, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29. O fato de tê-la perseguido doía e ele nunca esqueceu disso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e Gálatas 1:13. E Filipenses capítulo 3, 6. A visão de Paulo sobre a igreja muito nos ajudará, pois é a visão de um perseguidor que se apaixonou pela igreja. E vamos parar para analisar na história da maior parte dos cristãos que antes não eram cristãos. Eles falavam mal da igreja, perseguiam a igreja em forma metafórica de falar, e com o tempo passaram a amar a igreja, a viver, a se apaixonar
pela Igreja de Cristo, a amar ser a Igreja de Cristo. O que Paulo quer dizer no 1, o que é a Igreja? O que Paulo quer dizer com a Igreja? Como a descreve? O termo grego é eclésia, e ele usa 72 vezes. Na maior parte, indica uma congregação local de cristãos. Paulo e os demais escritores no Novo Testamento nunca usam o termo como acostumamos: um prédio, uma denominação, um ajuntamento de igreja, uma instituição. Com o tempo, o termo passou a ter esses sentidos no Novo Testamento. A igreja é gente, é povo. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, e Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, a igreja que Jesus comprou se compõe de pessoas, e não de prédios. Ou seja, nós já estamos começando a formar um pouco do nosso entendimento. Eclésia é o termo que foi traduzido por igreja. E eclésia não é utilizado para denominar paredes, não é denominado os prédios, não é a denominação, não é o ajuntamento, não é o templo feito por mãos humanas. Igreja são as pessoas que se reúnem naquele local a fim de louvar a Deus. São pessoas que estão ali a fim de adorar a Deus. Estão ali unidas e reunidas em nome de Cristo para glorificar o próprio Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eclésia vem de ekkaleo, que é chamar, o verbo usado na convocação de um exército. Mais tarde passou a ter sentido político. Cidadãos no uso de direitos civis, reunidos para tomar decisões. O termo é usado assim em Atos 19, 32 e 39 e no versículo 41, como assembleia. Por enquanto, nós vamos focar somente no termo eclésia direto. Nós vamos ficar só pensando sobre o que é a igreja. Mas nós temos que saber que ele vem de um termo que também era utilizado não somente para a Igreja de Deus, para a Igreja de Cristo, não era só para o povo de Deus, era um termo usado para as pessoas, para a reunião de pessoas. Por exemplo, se nós formos parar para ver Atos 19, o povo estava reunido, se eu não me engano, na cidade de Atenas, falando contra Paulo, mas tinha muita gente que não sabia nem por que estava ali. Era uma assembleia convocada ali e o povo era semelhante aos protestos de hoje em dia, que muitas pessoas vão protestar, e estão ali, não sabem nem por que estão protestando, não sabem nem a pauta do assunto, contra qual assunto, não sabem nem o que o cara falou, mas está protestando porque simplesmente não gosta do cara. Semelhante a isso. Diferente de Demos, que é povo multidão. Por ter um caráter organizado, ou seja, Demos é um povo multidão por um caráter organizado. O povo reunido ali, aquela multidão organizada, era muitas vezes utilizado o termo demos para isso, para ser traduzido por povo, por multidão, pela reunião do povo ali no geral. Paulo não lhe dá o sentido político, pois é uma eclésia em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, em 1 Tessalonicenses 1, 1 e 2 Tessalonicenses 1, 1. Jesus disse que a sua igreja, que seria, ou melhor dizendo, Jesus disse que seria a sua igreja. Mateus 16, versículo 18. Se nós formos ver Mateus 16, 18, está falando sobre aquele episódio onde Jesus ele fala: tu és Pedro, e sobre a minha pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja edificada sobre a pedra da confissão que Pedro fez, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. A igreja edificada sobre isso. Então, a igreja se tornou de Cristo. Ele falou: a minha igreja será edificada sobre essa pedra, será edificada nessa pedra. A igreja, portanto, na maior parte das vezes, é um grupo local de pessoas reunido em nome de Deus, por causa da fé em Cristo. Aquilo que eu já citei. A igreja, na maior parte das vezes, é um grupo local de pessoas reunidas em nome de Deus, por causa da fé em Cristo. Vamos colocar assim, na época que o povo era perseguido, na época que não existia templo oficial para o povo estar ali juntos, para o povo entrar, não tinha toda essa liturgia que nós temos hoje.
Os templos foram desfeitos, o povo era perseguido de forma ferrenha, e eles não tinham permissão para adorar, não tinham permissão para se reunir. E eles se reuniam em casas, e aquelas casas eram saudadas como igreja nas cartas do Novo Testamento. Assim como nós nos reunimos em um templo, e somos a igreja, o povo reunido, não o templo local. É o povo de Deus reunido em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. Quando vos reunis como igreja. Ali ele está dando um exemplo daquela palavra simbólica que tem muito tratada nas ceias do Senhor. Onde o povo, quando se reunia como igreja, eles não se reuniam para bem, porque eles passavam à frente no se alimentar, e eles comiam à frente das outras pessoas e bebiam a mais do que as outras pessoas, fazendo com que muitos não tivessem o que comer nem o que beber no momento onde estava sendo servido aquele banquete, que era a forma de cear naquela época. No 2. A dimensão universal da igreja. A carta aos Efésios é chamada de a Rainha das Epístolas e é o mais profundo tratado sobre teologia da igreja já escrito. Nela, o sentido eclésia é mais amplo que reunião local, é uma assembleia universal, como ele vai dizer lá em Hebreus 12, 23. Quando estamos usando aqui o assembleia universal, é porque nós estamos dizendo exatamente que não é somente a nossa igreja que é a igreja de Cristo. Não é só o povo reunido aqui que vai ser a igreja de Cristo, mas assim como existe essa igreja de Cristo, há várias outras partes da igreja de Cristo à volta do mundo. E todos eles formam uma só igreja, embora as denominações sejam de vários nomes variados. Todos formam uma só igreja, todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus e são salvos pelo sangue e sacrifício dele e creem que ele foi ressuscitado por Deus e assunto aos céus. Todos os que depositam sua fé de forma piamente ou de forma ferrenha em Cristo, todos aqueles que confiam nele e em todos os seus atributos para a salvação, compõem a igreja de Cristo, os salvos. Então, Assembleia Universal, Eclésia, no sentido amplo, não somente o local de reunião, não somente o povo que está ali reunido. É isso. É todo o povo de Deus que há no mundo. Aqui o termo não alude apenas os salvos por Cristo no local, mas todos os salvos de todas as épocas. Ou seja, nós falamos que é de todo mundo, e nós vamos ver que também conta do povo do passado, assim como do povo do presente e aqueles que o serão no futuro. Os salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo. Há uma no céu. Uma o quê? Há uma Assembleia no céu, uma reunião no céu, um povo unido no nome de Cristo no céu. É a Eclésia de Cristo que prega, sofre e testemunha. Eram militantes as eclésias do Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. E as eclésias a quais Paulo destinou as cartas. E o são as nossas. É incrível dizer, porque a igreja era militante naquela época. A eclésia da época de Cristo, da época de Paulo, da época de Pedro, ela era militante porque ela pregava a palavra de Deus e buscava viver. Ela não vivia somente para si, ela buscava viver de forma a alcançar as outras pessoas com a mensagem do Evangelho. Ela buscava levar aquilo que foi ensinado, aquilo que foi passado para elas. Não era um ensinamento que batia nelas e ficava. Muitas das vezes, assim como muitas hoje em dia, eles aprendem, ou talvez nem aprendem, mas não querem saber de praticar e nem de levar as outras pessoas. O que nós aprendemos da parte de Deus é aquilo que nós devemos levar ao próximo, aquela boa nova, para poder entregar as boas novas. O que nós recebemos como igreja é aquilo que nós devemos levar e atribuir às outras pessoas. Não podemos receber e ficar somente para nós. Aí está aqui. E ou são as nossas. Em algumas partes, algumas pessoas ainda são militantes quanto à palavra de Deus, ainda são militantes quanto à igreja, ainda falam quanto ao pecado. Mas infelizmente nós hoje em dia temos dois extremos. Nós temos pessoas que elas veem o pecado, elas veem o que está de errado e acabam abandonando simplesmente. Não vou falar nada não. Ele vai mudar, é com ele Deus. Só que o nosso trabalho em ser militante na palavra de Deus é exatamente corrigir biblicamente aquilo que está errado, denunciar o pecado biblicamente. Não é condenar, é julgar o que é certo
e o que é errado, analisar e aplicar aquilo. Quando eu julgo que algo é certo e julgo que algo é errado, eu vou ter que decidir entre o certo e o errado. Mas muitos não querem mais fazer isso. Muitos estão vendo isso como crítica somente destrutiva. Muitos estão vendo isso somente como um julgamento que não deveria existir. E nós devemos, de fato, julgar o que está certo e errado. A igreja vive para isso, para aplicar a palavra de Deus. E quando eu aplico a palavra de Deus, eu já faço separação do certo, que Deus falou para ser feito, e removo o errado, que Deus falou para não ser feito. 3. A igreja do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 31, e Efésios 4, do 1 ao 16, a eclésia é mostrada como um corpo. A figura mostra a interdependência e complementaridade dos crentes das eclésias. Num corpo, os membros dependem um dos outros e se completam. A igreja é um corpo de pessoas que deve viver em solidariedade. Nem as pessoas nem as igrejas devem se isolar uma das outras. Vamos parar para analisar aquilo que nós já falamos de forma um pouco mais superficial no início. Quando eu falo que a igreja é um corpo, eu estou dizendo que todas as partes desse corpo dependem de estar unidas e em sintonia para que a cabeça assim o comande bem. Se eu perco essa mão e ela está estirada no chão, ela não recebe mais comando do meu cérebro. Ela não recebe mais as dicas que ela recebe do cérebro para poder se mexer, então ela não funciona. Quando um membro, um cristão, ele deixa de fazer parte do corpo de Cristo, ele se afasta, ele se isola e não quer viver em comunhão com os outros irmãos, ele está basicamente vivendo isso. Quando um membro, um irmão em Cristo Jesus, ele se isola da igreja, ele se remove do meio do povo e não aceita ter comunhão com as outras pessoas, ele está automaticamente dizendo que ele não faz mais parte do corpo de Cristo. Quando Cristo nos manda nos reunirmos e termos união e concordância no meio disso. Nós, como corpo, devemos depender um dos outros, nós devemos cuidar um dos outros, nós devemos edificar uns aos outros. Nós devemos alegrar uns aos outros, consolar uns aos outros. A igreja é para ser uma família unida e apegada. E o melhor exemplo disso é um corpo, de fato. Porque se eu me corto, todo aquele setor onde eu fui cortado, ele vai sentir a mesma dor. O corpo sente quando tem uma outra parte doente. Então, a igreja é isso. E assim como as pessoas da igreja não devem se isolar, as igrejas não deveriam ser isoladas umas das outras. Elas não deveriam viver de forma afastada e nem mesmo não ser unidas. Elas deveriam estar unidas para fazer o ID de Deus e pregar e anunciar e fazer tudo aquilo que é necessário. Até mesmo ajudar os de fora, até mesmo ajudar os de dentro. Até mesmo evangelizar. Principalmente 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que nós vamos ler já já. Isto é importante, porque os batistas confundem a autonomia da igreja com isolamento. E isso aí para nós batistas, nós entendemos de certa forma. Porque nós sabemos que a igreja batista ela é autônoma, ainda que ela tenha uma convenção, a convenção não influencia muito nela. E ela é independente de todas as outras igrejas, ela não precisa estar dentro do padrão daquelas igrejas batistas, dentre outras coisas. Porém, isso não significa se isolar. Isso não significa que eu não preciso estar em contato com as outras igrejas batistas, que elas não devam se comunicar. Pelo contrário, eu sou autônomo e eu posso fazer as coisas sozinho, mas eu também posso ajudar e receber ajuda. Eu também posso ter comunhão com os irmãos. Eu também posso visitar, falando num termo bem genérico, visitar, que vale de diversas formas. Assim como os irmãos da Igreja Batista, eles podem também fazer o mesmo. E o pé, ele não vive isolado da mão. Por exemplo, para que o pé viva, vamos dar um exemplo melhor, quem que lava o pé é a mão. Você vai falar, mas eu esfrego o pé no chão. Mas quem lava entre os dedos do pé? Estranho, né? Mas é a mão. Ou seja, na igreja é sempre assim, um ajudando o outro. Em 1 Coríntios 12, 27 diz assim: juntos
todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Quando nós estamos juntos, nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é uma parte dele. Mas só somos o corpo de Cristo juntos. Juntos, juntos, juntos. Não existe ninguém que possa ser o corpo de Cristo separado. A Assembleia Universal é chamada de corpo de Cristo em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. A ideia é que Jesus está presente no mundo por ela. E ela é Cristo na terra. Não há um homem que seja o vigário no lugar de Cristo. Toda a igreja é. É interessante falar que a Assembleia Universal, como nós já dissemos, é todos no mundo. E todos esses são o corpo de Cristo. Todos eles são o corpo de Cristo. E a ideia de que Cristo se faz presente no mundo pela igreja. Ou seja, a igreja é chamada para representar Cristo. A igreja é chamada e a missão dela é tão importante que ela está em nome de Cristo, em nome do Deus vivo. Ela está ali para poder fazer a obra. E ela tem que ser tão bem sucedida em representar o nome de Cristo, porque é o nome que está acima de todo nome. E como isso, nós não podemos aceitar com que nós venhamos dar um testemunho meia boca, meia tigela, ou totalmente falho e errôneo. Nós devemos viver de forma que agrade a Deus. Nós devemos viver de forma que exalte a Cristo. Nós devemos viver de forma que o povo olhe para a igreja e diga lá, não, aquele povo lá de fato representa Cristo na terra. Mas, infelizmente, para a igreja, eu tenho que dizer que isso é uma missão difícil. E nós devemos continuar lutando para ser. Não é porque é difícil que nós devemos parar. Essa é a nossa função. Não adianta querer representar Cristo só na hora de falar em nome de Jesus. Mas tem que ser com a vida, tem que ser com empenho, com servir as outras pessoas. Será que eu estaria apto, ou você estaria apto, a negar a si mesmo a ponto de fazer pelas outras pessoas tudo aquilo que Cristo fez? Por exemplo, a Bíblia em Efésios capítulo 2, ela nos coloca como filhos da ira, como inimigos de Deus. E aí eu pergunto para você como igreja, será que você seria capaz de lavar os pés do seu inimigo como Cristo lavou dos apóstolos? Os apóstolos chegaram a ele pelo chamado de Deus e tiveram seus pés lavados numa parte do percurso. Será que vocês lavariam os pés daqueles que errariam contra você no futuro? Lavariam os pés daqueles que erram contra você? E etc. Não há um homem, não há ninguém que possa representar a Cristo, mas a igreja é representante de Cristo. Não é a substituta, ela não vai sofrer pelas outras pessoas no lugar de Cristo a ponto de tomar o lugar dele na cruz. Mas nós somos aqueles que vão orar, interceder pelas outras pessoas, anunciar a palavra que Cristo nos ensinou e resgatar vidas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Se Cristo está em cada crente, em João capítulo 14, versículo 23, cada crente é morada de Cristo e também do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em João, desceu um pouquinho aqui o balão na formação do celular, mas tudo bem. Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Quando nós obedecemos Cristo, nós somos amados por Deus. Quem obedece a Cristo, melhor dizendo, é amado por Deus. Eu não estou falando que hoje você obedeceu, hoje Deus te ama, amanhã você errou, Deus te odeia. Não. Quem obedece a Cristo, quem segue a Cristo, quem vive para Cristo, é amado por Deus e eles, o Pai, Filho e Espírito, habita nele através do Espírito Santo de Deus. Tá? Em Efésios, o negócio saiu todo da ordem, mas tudo bem. Em Efésios capítulo 2, versículo 22 diz assim, por meio deles vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, aonde Deus vive por seu Espírito. Ou seja, nós somos habitados por Deus.
Não é nenhum outro, não é ninguém. Não é tirando, não se tira o crédito de quem habita em nós. É maravilhoso saber que esse Deus que nos criou e nos escolheu, nos resgatou e habita em nós para a sua própria glória e para o grande dia onde iremos nos encontrar com Ele. Em 1 Coríntios, capítulo 3:16, Paulo diz que somos santuários de Deus. O termo grego para santuário é naos, que a Septuaginta usa para lugar santíssimo, onde Deus ficava. Nós paramos para ver a imagem do templo do Antigo Testamento, onde tinha o lugar santo e o santo dos santos, que também era chamado de lugar santíssimo. Era um lugar onde nem os sacerdotes podiam ficar muito tempo ali dentro. Ele tinha um período para entrar, sacrificar, fazer o que tinha que fazer lá dentro e se retirar dali. Era um lugar que não era qualquer sacerdote que podia entrar, era somente o sumo sacerdote. E é incrível que lá dentro tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e sobre a Arca da Aliança descia a presença de Deus. Descia a glória do próprio Deus. E nesse lugar, é o mesmo termo utilizado para representar a habitação que nós somos. E que somente esse sacerdote, representado no Espírito Santo, que é Cristo Jesus, pode habitar. Somente Ele pode estar ali. O mesmo texto diz que o Espírito Santo habita em nós. A Trindade está presente no mundo pelos crentes em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, a sua presença no mundo. Uma pequena atenção nisso daqui. Como dizer que a Trindade está presente no mundo pelos crentes em Cristo? Eu não estou falando que é a única forma que a Trindade se faz presente no mundo. Porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. E Ele está com a sua presença em todo lugar de diversas formas, para abençoar, para salvar, para punir, para manter, ou seja, sustentar. Porém, nós devemos representá-los, nós devemos mostrar isso. A Trindade está presente no mundo pelos crentes no sentido de que Deus se faz presente pelos seus. 4. A igreja local. Corpo de Cristo num lugar específico. A igreja local, a eclésia, num determinado lugar, apesar de seus defeitos, também é o corpo de Cristo. Paulo disse isso aos Coríntios, em 1 Coríntios 12:27. A mesma ideia está em Colossenses 1:24. Não há igreja local perfeita. E nós podemos ver isso nas cartas. Que as igrejas não eram perfeitas, apesar que haviam umas igrejas que, se formos comparar, estavam muito acima da nossa média. Mas as igrejas não eram perfeitas. Por que as igrejas não são perfeitas? Porque nós somos a igreja e nós nos reunimos como igreja, como o povo de Deus. Se eu não sou perfeito e me reúno com inúmeras pessoas amadas por Deus e que continuam não sendo perfeitas, não tem como aquilo lá ser perfeito. Agora a igreja de Cristo universal, em Cristo ela é perfeita, mas não em si. Em Cristo ela é perfeita. Para Deus, quando todos nós estivermos numa plena união, aí sim haverá perfeição na igreja. Mas enquanto estivermos aqui, não vamos encontrar uma igrejinha onde tudo seja certo. Não vamos encontrar uma denominação onde tudo esteja correto, tudo da forma que deveria ser cumprido, a pregação seja totalmente aquilo que tinha que ser, os louvores ainda não, infelizmente. Mas chegaremos a essa perfeição em Cristo. Não aqui, mas chegaremos. Alguns sonhadores, vez por outra, bradam: voltemos à pureza, à santidade e à simplicidade da igreja primitiva. Não devem ter lido o Novo Testamento com atenção. Todas as epístolas foram escritas para sanar problemas das igrejas. E havia imoralidade. Veja a carta aos Coríntios. Simplicidade? Veja a desordem na igreja de Corinto. E a complexidade dos relacionamentos entre crentes e igrejas nas epístolas pastorais.
quase não sai complexidade. Ia ficar no complexo. Então, é algo muito interessante. Nós devemos voltar à pureza, à santidade e à simplicidade da igreja primitiva, sim. Com isso, não dizendo que elas não erravam. As igrejas lá eram simples em inúmeros outros quesitos. Elas se entregavam a Deus de forma simples. E nós temos tudo mais, vamos assim dizer, mais composto, tudo de certa forma tecnologicamente superior. E mesmo assim, muitos desejam voltar àquela época. E, de fato, as igrejas daquela época, elas não tinham simplicidade quando o quesito era pecado. Porém, assim como Paulo escreveu cartas para corrigir as igrejas, melhor dizendo, nós devemos utilizar das mesmas cartas, da mesma palavra de Deus, para exortar e corrigir as igrejas hoje. Não é ser somente sonhador, mas sim entender que assim como a igreja antiga pecava, a atual também peca e a futura também irá pecar. Só não iremos pecar quando a igreja estiver reunida diante do próprio Deus para o adorar. Com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Somos parte desse corpo e devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja. E somos Cristo presente nesse mundo. É sério ser igreja. É glorioso ser igreja. E somos não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. É claro que ele não tem o eu, que botei o eu aqui, porque a didática minha é errar nas leituras mesmo. Mas nós somos o que somos pela graça de Deus. Então, nós temos que entender que é maravilhoso ser igreja, mesmo com todos os defeitos, com todas as falhas, ser parte do corpo de Cristo pela graça que há em Deus e pela misericórdia. Através da cruz fomos unidos para ser aquilo que não poderíamos ser com nossas próprias forças. Fomos chamados por Deus para ser isso. E isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é glorioso. E isso é algo inimaginável. Pense, que ser humano teria uma ideia dessa de reunir um montão de pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, jogar dentro de um negócio, vamos fazer uma reunião muito maravilhosa, cantar umas músicas muito legais e nos amarmos. É algo que surgiu na mente de Deus. E não após a crucificação, mas já antes. Deus já havia escolhido o seu povo. E nós veremos também. 5. Igrejas cooperativas e solidárias. O Novo Testamento não detalha muito a vida organizacional das igrejas, exceto no episódio de Atos 15, que não foi típico e nem repetido, que é quando acontece o concílio em Jerusalém para decidir alguns assuntos. Nós vemos que a Bíblia ainda não está mostrando 300 concílios da Bíblia, 300 concílios de Jerusalém, para poder mostrar como a igreja deveria agir. Então, quando se trata de organização sobre a igreja, não temos tanto detalhamento, embora podemos achar alguns detalhes, sim, para a organização de nossas igrejas. Paulo tinha grande autoridade, mas geralmente recomendava. As igrejas eram corporativas. Não viviam isoladas, e os pastores não viviam em competição e em função de seu ministério, mas da obra em geral. As igrejas eram solidárias. Nós vamos ver que as igrejas, e nós vemos, quem lê a Bíblia, vê lá em 2 Coríntios 8, 4, e do capítulo 9, do versículo 1 ao 5, do versículo 12 ao 14 também, as igrejas eram solidárias e doavam para a causa, para as missões evangelísticas, missionárias, etc. Elas ajudavam uns aos outros. A igreja, como nós vamos ver lá em Atos capítulo 4, tudo que um tinha, eles julgavam que era dos outros. Por exemplo, eles não julgavam nada seu, como a Bíblia fala. Eles dividiam, eles vendiam o que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos para poder doar para quem não tinha. Eles ajudavam nas viagens dos apóstolos, eles ajudavam os apóstolos. E por aí ia. As igrejas elas cooperavam umas com as outras. Elas não se isolavam uma das outras. Os pastores não brigavam entre si, não queriam um pedaço do outro, não queriam a ovelha do outro. Eles não queriam saber quem pregava mais, quem pregava menos, não tinha competição para ver quem subia mais ao púlpito, quem rodava mais igreja, quem ia mais ser chamado para louvar ou pregar, etc.
Pelo contrário, era tudo feito por cooperação e não de forma isolada. Todos iam em todas. Todos participavam em todas. Não estou falando que os caras saíram do Beleléu do Juda para poder ir numa igreja. Hoje eu vou visitar Efésio. Amanhã vou na de Coríntio. Não, não é isso. As igrejas cooperavam conforme podia uma com as outras. E não havia essa competição por ministério, por parte pastoral. E todos se ajudavam na obra geral. Solidariedade extrema, não somente com quem era de dentro da igreja, mas também com os de fora, como Paulo ensinou. Ajudar primeiro os domésticos na fé. Depois nós ajudamos os de fora. Nós podemos ajudar os de fora. Nós podemos ajudar os de dentro. Nós podemos fazer de diversas coisas e voltar a ser a igreja que deveríamos ser. Mas o espírito de relacionamento deve ser imitado. Governo próprio, cooperação, relacionamento solidário, contribuição aos necessitados, inclusive igrejas, e a visão do todo. O elo entre elas era a pessoa de Cristo Jesus, e não um modelo eclesiástico. Nós vamos ver que, como visão do todo, é porque a igreja ela entendia o que acontecia à sua volta. A visão de igreja não era sanada somente para quem estava dentro da igreja, não era só das suas necessidades, não era só daquilo que eles precisavam. A visão da igreja naquela época era ver o que está acontecendo no mundo e influenciar. Ainda que a igreja estivesse sendo perseguida, eles buscavam ajudar as outras pessoas. Ainda por quem eles eram perseguidos, a igreja buscava não levantar a mão contra eles, mas ensinar e buscar cativá-los para Cristo Jesus. E elas eram unidas por um único elo, que era a pessoa de Cristo. Eles não eram unidos por serem várias denominações batistas, presbiterianas, assembleias, metodistas, wesleyanas e outras. Eles eram unidos somente por Cristo e pela pessoa de Cristo. Somente Cristo era o suficiente. Se eu tenho Cristo, você tem Cristo, nós podemos nos unir em nome de Cristo e fazer o que é certo. Nós também temos que entender que em meio a essa união, é uma coisa muito interessante a se colocar, que em nome de Cristo não era aceitado o erro. Aquilo que era contra a palavra de Deus deveria ser corrigido em nome de Cristo também. Isso não é motivo e não é desculpa para que eu venha aceitar todos os erros alheios. Mas também não é motivo para que eu venha querer julgar e crucificar e tacar pedra em todos os erros alheios. Pelo contrário, eu tenho que ensinar em amor a qualquer um, que seja meu irmão em Cristo Jesus. Bem diferente da visão fragmentária da boa parte das igrejas locais de hoje. Alguém, jocosamente ou de forma irônica, chamou de adoradores de seu umbigo. Por quê? Nós vemos muitas igrejas que se preocupam somente consigo mesmo. Muitas pessoas, quando eu falo igreja, muitas pessoas que só se preocupam com o que eles têm, não com o que os outros têm. Muitas das vezes, pessoas estão passando dificuldade e essas pessoas estão preocupadas com o que elas vão vestir amanhã para ir numa festa. Muitas das vezes, pessoas estão passando fome e as pessoas estão preocupadas porque estão repetindo arroz, feijão e ovo. E isso são adoradores do seu umbigo. Pessoas que só olham para si mesmo e não veem o todo. A necessidade dos seus membros, dos seus irmãos em Cristo Jesus, a necessidade dos seus vizinhos. E só olha para si. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Pai, eu preciso. Muitas das vezes, em vez de estarmos adorando a Deus, estamos adorando o nosso próprio ego, porque não fazemos a verdade e a vontade de Deus. A igreja nasceu idealmente, ou melhor, uma igreja fantástica. Uma igreja fantástica. A igreja nasceu idealmente na eternidade, na mente de Deus, antes de haver mundo, em Efésios capítulo 1, versículo 4. E entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu, que é Jesus Cristo, em Mateus 16, 18, que é sobre essa pedra edificaria a sua igreja, aquele famoso e controverso por parte de muito versículo. Quando a história acabar, na meta-história, não haverá
família, Mateus 22:30. Mas haverá igreja, porque haverá Deus e a igreja dele. O evento igreja é maior do que a família. Uma coisa interessante a se dizer, que da mesma forma que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para ser servos de Cristo, para ser cristãos, a igreja ela também foi algo criado por Deus antes disso tudo. Quando nós fomos escolhidos por Deus, já fomos escolhidos para ser parte da igreja, para ser parte do corpo. E também, quando nós vamos falar sobre meta-história, sobre aquilo que tem que ser investigado, e diz que não haverá família, Jesus Cristo deixou esse Mateus 22:30 dizendo que nós não, depois da ressurreição, não nos casaríamos nem nos daríamos em casamentos, pois seríamos iguais e semelhantes aos anjos. E no céu nós vemos em Apocalipse que todos eles estão ali reunidos, e o próprio Deus passando na visão para João escreve: e eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e ele será o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ela é tão fantástica que as potestades espirituais aprendem dela. Efésios 3, 9 e 10. Há quem cultue anjos e potestades. Eles aprendem da igreja, e Deus ainda trabalha nela, em mim e em você, para aperfeiçoá-la. Ou seja, muitas das vezes nós temos irmãos e irmãs que estão cultuando anjos, esperando ver e visar e falar e ser tocados pelos anjos e etc. Porém, esses anjos eles aprendem de nós, as potestades, até os anjos bons, assim como os ruins, os caídos, assim como nós dizemos, os anjos e potestades de ambos os lados, eles aprendem de nós. Eles aprendem da igreja, eles observam a igreja, eles ouvem falar da igreja. E Deus trabalha através de você, através dos irmãos ao seu lado, através de nós, professores de escola bíblica dominical, através dos pregadores e pastores e outros, para aperfeiçoar a igreja de Cristo. Não é através somente de um, mas de todos que a igreja é aperfeiçoada. A igreja é a menina dos olhos de Jesus, que morreu por ela. Olha que maravilhoso, você é aquele a quem foi o alvo do sacrifício de Cristo de fato. Jesus morreu para salvar aqueles que creem, a sua igreja. E é por esse sacrifício que a igreja permanece de pé ainda hoje. Não há nada que é mais forte do que o sangue de Cristo. Nada, nada, nada do que o sacrifício vicário de Cristo. Não há nada que possa te dar algo melhor para se salvar. Não há nome nem no céu, nem abaixo do céu, por qual importa que sejam salvos no seu de Cristo Jesus. Parar, pensar e agir. A igreja é de Cristo, não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo e somos partes dela. Cuidamos dela e devemos honrá-la. Assim como devo buscar não ser dono, não querer mandar em tudo o que acontece na igreja, eu também devo buscar entender que eu não tenho que aceitar donos. Ou seja, nós como irmãos em Cristo, temos que perder a mania de achar que tudo tem que ser feito do jeito que eu quero que seja feito. Querer mandar nos irmãos ou estipular quem pode e quem deve agir. Ou querer manipular pastores e etc. Seja feliz em ser a igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter. Ser a igreja de Jesus, salvo por ele. Ou seja, cara, privilégio gigantesco Deus nos deu. Jesus, através de Jesus crucificado. A igreja nasce para glorificá-lo, fica de pé para adorá-lo e se prostra para reverenciá-lo. E é só isso que a igreja vai fazer e deve fazer. A igreja tem que se submeter à sua autoridade, Cristo Jesus. Os maiores da igreja têm que se submeter a Cristo Jesus. E muitos que queriam ser, não são. E Cristo Jesus escolheu-nos para ser também. Há muitos que fazem parte deste aprisco, junto com a gente. E que não vemos, mas fazem. E é nosso dever orar por eles também. Ame a sua igreja com paixão e doe-se a ela. Nós devemos amar a congregação onde nós estamos, devemos amar os irmãos
e se doar para fazer a obra, para edificá-los, para ensiná-los, para exortar. Nós devemos amar a Igreja de Cristo como um todo, como uma Assembleia Universal, e entregá-la em todas as orações nas mãos de Deus, interceder por elas. Nesse momento, há pessoas que são perseguidas por ser a Igreja de Cristo, e muitas das vezes a Igreja, que aqui se encontra, finge que não vê, em nome dos seus desejos. Se você ama de fato a sua igreja e ama aqueles que são servos de Cristo, ama o próximo como a si mesmo, e Deus com todo o seu ser, com todo o teu coração e entendimento, faça isso. Ore pela igreja, se entregue para fazer aquilo que você pode para ajudar. Tá bom? Tenha um ótimo dia e até a próxima, irmãos.